Reunimos imagens impressionantes e vamos revelar todos os segredos por trás delas. Mas fique atento, porque algumas dessas cenas podem te deixar de boca aberta. Afinal, você já parou para pensar no que pode aparecer diante dos seus olhos durante um simples passeio de bicicleta? Imagine estar pedalando tranquilamente por Greenwood, Indiana, e, ao levantar o olhar, ver um estranho feixe de luz cortando as nuvens, como se fosse um holofote vindo do nada. O que poderia ser? Um fenômeno atmosférico desconhecido ou algo ainda mais enigmático? Até hoje, não há uma explicação concreta, mas uma coisa é certa: a imagem é fascinante. E quando o céu resolve brincar com nossos sentidos, o resultado pode ser assustador. Um exemplo é essa enorme nuvem de rolo que apareceu de repente, deixando muitas testemunhas em pânico. Será que um desastre estava a caminho? A resposta é simples. Esse tipo de formação geralmente antecede tempestades e pode surgir devido a mudanças bruscas no vento e na umidade. Impressionante, não acha? Agora, olhe bem para esse enxame de pássaros se movendo como se fossem uma única entidade. Para os mais supersticiosos, pode parecer um mau presságio, mas, na verdade, esse comportamento é um mecanismo de sobrevivência. Os pássaros se agrupam para despistar predadores, conservar calor e até compartilhar informações sobre comida. E falando em imagens espetaculares, o que você pensaria se visse destroços brilhantes cortando o céu ao pôr do sol? Poderia ser um experimento espacial fracassado? Bem, foi mais ou menos isso. Esses fragmentos eram partes de uma espaçonave que caiu no Oceano Atlântico após uma missão. Entre eles, estavam restos do veículo de lançamento Falcon 9, que ao entrar na atmosfera, criaram um efeito visual digno de uma chuva de meteoros. Agora, tente imaginar a cena: 7.000 fogos de artifício explodindo simultaneamente. As pessoas ficaram divididas entre a euforia e o susto, como se estivessem dentro de um filme de ação. Esse espetáculo, que mais parecia um erro catastrófico, aconteceu durante a celebração do Dia da Independência em San Diego, em 2012. Mas algumas das imagens mais impactantes vêm do espaço. A estação Suomi registrou o verdadeiro poder destrutivo do ciclone Fred, que em 2023 atravessou o sul do Oceano Índico, devastando países como Moçambique, Madagascar e África do Sul. Somente visto do espaço foi possível ter noção da sua força avassaladora. E por falar em espaço, você sabia que um ursinho de pelúcia já foi enviado para testar tecnologias de exploração? Em 2021, esse simpático astronauta de brinquedo foi parte de um experimento científico para estudar a microgravidade. Um pequeno símbolo de fofura em meio à grandiosidade do universo. Agora, e se eu te dissesse que um buraco no céu pode surgir do nada? Esse fenômeno, chamado de nuvem perfurada, acontece quando uma mudança súbita de temperatura faz com que as nuvens se separem, criando uma abertura misteriosa. Um espetáculo natural que parece tirado de um filme de ficção científica. Além de ser um fenômeno incrível, é incrivelmente raro. No século passado, muitas pessoas acreditavam que essas silhuetas no horizonte eram fantasmas de navios naufragados, flutuando como presságios de tragédia. Mas, na realidade, tudo se resume a uma refração especial da luz, criando a ilusão de objetos invisíveis que surgem do nada. E não há melhor ponto de vista para capturar a fúria de uma tempestade do que o de uma aeronave. Quando se está acima das nuvens, é possível ver suas formações monumentais se espalhando pelo céu. O Boeing, ao cortar massas de ar, altera a pressão e a temperatura, forçando a umidade a se condensar em imagens de tirar o fôlego. Agora, e se de repente você visse uma cidade inteira flutuando no céu? Em 2015, moradores de Foshan, na China, ficaram chocados com o que parecia ser um portal para outro universo. Teria sido um experimento secreto da NASA? Uma ilusão de ótica? Os meteorologistas explicam que se trata do fenômeno conhecido como Fata Morgana, que distorce a luz ao passar por camadas de ar com temperaturas diferentes, criando a ilusão de prédios suspensos no ar. Essa visão parece saída de um conto de ficção científica, assim como o céu alaranjado que tomou conta de São Francisco em 2020, dando à cidade uma aparência de filme pós-apocalíptico. Isso foi resultado dos incêndios florestais, que encheram a atmosfera de partículas, tingindo tudo de um tom sinistro. Mas as ilusões naturais não param por aí. Você já percebeu que a Lua parece maior quando está no horizonte? Isso acontece por causa da ilusão lunar, um truque que nosso cérebro cria ao comparar a Lua com objetos terrestres ao redor. Já a combinação entre um arco-íris e o chamado boné de nuvem é um espetáculo ainda mais raro, onde o ar quente ascendente empurra camadas frias, formando uma visão mágica. Agora, imagine estar no topo de uma montanha,
olhar para trás e ver sua própria sombra gigantesca cercada por um halo de luz. Assustador, não é? Esse fenômeno, chamado espectro de Brocken, já foi confundido com aparições sobrenaturais, mas na verdade é apenas um jogo de luz e neblina. E para quem já viu uma nuvem cumulonimbus de perto, sabe o quanto essa visão pode ser hipnotizante e também assustadora. Em Laguna, no Brasil, uma formação dessas anunciou a chegada de uma tempestade violenta, que logo se transformou em uma chuva torrencial. Na cidade vizinha, um tornado se formou. Sorte de quem só observou de longe. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais imagens incríveis como essas, se inscreva no canal agora e ative o sininho. Assim, você não perde nenhum vídeo com os mistérios mais impressionantes do nosso mundo. Mesmo que um raio atinja um avião em pleno voo, os pilotos permanecem no controle. Mas e quando o próprio céu se transforma em um espetáculo sinistro? Foi exatamente o que aconteceu na noite de 27 de dezembro de 2018, quando Nova York foi iluminada por um brilho azul esverdeado. O fenômeno gerou diversas teorias, mas a explicação era bem mais simples: uma explosão na subestação de energia da Com Edison, em Queens. O clarão foi causado pela descarga de um transformador, que ionizou gases na atmosfera e pintou a noite com um brilho surreal. E quando falamos em luzes misteriosas no céu, é impossível não lembrar do lançamento do Falcon 9 em 22 de dezembro de 2017. Muitas pessoas ficaram confusas ao ver um rastro espiralado se expandindo no horizonte, e teorias sobre OVNIs começaram a surgir. Mas a realidade era menos extraterrestre. Tratava-se apenas do espetáculo deixado pelo foguete cortando a atmosfera. Dois sortudos conseguiram capturar o momento perfeito, como se o mundo estivesse suspenso entre duas dimensões. Mas você sabia que é possível presenciar o dia e a noite ao mesmo tempo? Isso acontece nas latitudes polares durante o solstício, quando o Sol permanece abaixo da linha do horizonte em uma parte do céu, enquanto a outra ainda está iluminada. Uma visão que parece coisa de outro mundo. Agora, imagine olhar para cima e ver um anel de fumaça preta pairando sobre sua cidade. Foi isso que os moradores de uma pequena cidade da Virgínia presenciaram, criando um clima de puro mistério. Para alguns, poderia ser um portal para outra dimensão, mas a explicação era mais terrestre. Uma explosão em um transformador próximo foi a responsável pelo fenômeno. E por falar em formações incomuns no céu, as nuvens lenticulares são um verdadeiro enigma visual. Suas formas perfeitas e lisas parecem ter sido esculpidas artificialmente, mas são apenas o resultado das correntes de ar ao redor de montanhas e outras elevações. Para quem não conhece, elas podem até lembrar uma nave espacial. Já as nuvens mamatos criam uma paisagem ainda mais surreal. Essas formações gigantes, que parecem gotas prestes a cair do céu, podem ter meio quilômetro de diâmetro e pesar até 125 toneladas. Apesar do visual intrigante, elas costumam estar associadas a tempestades severas. E o que dizer desse efeito incrível? Quando uma aeronave voa perto de nuvens ou partículas de água no ar, a luz pode se refratar e criar anéis multicoloridos ao seu redor. Um fenômeno que transforma qualquer voo em um verdadeiro espetáculo. Agora, o que você faria com 170 balões de hélio e um paraquedas? Para John Trisse, a resposta foi simples: voar. Ele subiu impressionantes 3.500 metros no ar, provando que algumas pessoas realmente levam o conceito de aventura a outro nível. Você acha que os raios do sol poente ou nascente sempre convergem no horizonte? Nem sempre. Às vezes, acontece exatamente o oposto. Esse efeito cria uma ilusão impressionante, como se um portal para outro universo estivesse se abrindo diante dos nossos olhos. O nome técnico desse fenômeno é raios anticrepusculares. Pode não ser tão raro, mas é fascinante toda vez que aparece. E falando em fenômenos impressionantes, imagine olhar para o céu e ver uma enorme onda de nuvens se aproximando. Não, isso não é um efeito especial de filme, mas sim a glória da manhã. Essa formação única cria um rolo de tempestade que desliza silenciosamente pelo horizonte, podendo medir até 2 km de altura e atingir velocidades de 60 km por hora. Um verdadeiro espetáculo da natureza. Mas os céus também podem ser palco de eventos grandiosos criados pelo homem. Em 2020, a cidade de Steamboat Springs testemunhou a queima do maior fogo de artifício do mundo. O projétil de mais de 1 tonelada subiu incríveis 1,5 quilômetros antes de explodir em uma gigantesca flor de fogo. Um recorde histórico que deixou todos de boca aberta. Agora, imagine que, do nada, um enorme objeto luminoso em espiral começa a girar no céu e aumentar de tamanho. Parece coisa de outro mundo, certo? Foi exatamente isso que aconteceu na Noruega, na noite de 9 de dezembro de 2009.
As pessoas ficaram divididas entre teorias de conspiração e explicações sobre a aurora boreal. No fim, a resposta surpreendeu a todos. O fenômeno foi causado por um lançamento fracassado do míssil russo Bulava. O céu está repleto de mistérios, mas cada um deles pode ser desvendado pela ciência. Como um arco-íris horizontal pode surgir no meio das nuvens? Esse fenômeno ocorre quando os cristais de gelo na atmosfera estão perfeitamente alinhados, refratando a luz de uma forma única e formando esse halo colorido. E se você quiser capturar o tempo e o espaço interagindo de forma mágica, basta apontar uma câmera para o céu estrelado e ativar o timelapse. As imagens revelam padrões incríveis, que normalmente passam despercebidos a olho nu. Mas talvez um dos espetáculos mais hipnotizantes seja a dança sincronizada de milhares de pássaros, como os estorninhos. Eles criam formas incríveis no céu, como se estivessem pintando uma obra de arte em movimento. Agora, imagine que, em vez de pássaros, você vê um dragão azul gigante sobrevoando o céu noturno. Não é uma miragem. Foi exatamente isso que aconteceu em Busan, na Coreia do Sul, onde um show de drones transformou o céu em um palco futurista. O céu nos presenteia com espetáculos incríveis, seja através da força da natureza ou das criações humanas. Mas esses foram apenas alguns dos fenômenos mais impressionantes já registrados. Ainda há muitos mistérios esperando para serem revelados. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma curiosidade surpreendente. E já aproveita para conferir nosso próximo vídeo, porque temos ainda mais imagens incríveis esperando por você. Te vejo lá!